A gente abre as páginas da rede social que fala do São Paulo Futebol Clube e o cabelo arrepia mais do que já anda, né? O cabelo vai caindo. Quem tá careca já não tem mais de onde cair cabelo, cai da barba. Porque a preocupação com o desmonte, ela existe e ela é real. A gente fica extremamente preocupado com a administração de elenco, com a gestão de elenco, gestão com J, que a gente tem dentro do São Paulo. E a gente já sabe por quê. Afinal de contas, são 10 anos de história caótica com relação a isso, né? Então ontem, por exemplo, 2 casos aí que explodiram. O caso do Luciano e a possível venda do Luciano lá para o Cruz Azul do México. 26 milhões, porra, que legal. Aproveita e vende, o cara tem 30 anos. Tá. Eu também acho que devia vender, tá? Eu acho que devia vender. Só que quando você vai ver o DNA da negociação, aí você fica assustado, assombrado. Surpreso não, por quê? Porque a gente já não tem mais surpresa com relação a essa conduta incompetente da direção de São Paulo, né? Quando você descobre, por exemplo, o nosso querido Perrone publicou ontem, quando você descobre que o valor oferecido é 8 vezes menor do que a multa rescisória do Luciano, você fala, cara, pera um pouquinho. Vocês sabem o que leva a estipular a multa? É o valor do salário que é pago para o jogador. Alguém explica o salário do Luciano ter sido superestimado da maneira que foi? Para que se deu um salário desse para se criar uma multa rescisória que hoje alguém paga 8 vezes menos esse valor? Isso é caótico. Isso é caótico para a instituição. A tal da rasgação do dinheiro que a gente tem falado, não é? Então, assim, a gente já começa a ficar assustado por aí. Vocês querem mais? Vocês querem mais além disso daí? Pois bem, o São Paulo não tem os 100% dos tais 26 milhões. Só pode ter a metade disso. Porque outra metade desse valor do passe, entendam o que eu estou falando, né? Ele, na verdade, ele tem outro dono. Então, assim, além de receber 8 vezes menos o valor da multa rescisória, nós vamos receber 50% disso. Eu vou te falar uma coisa, é um esfolamento vivo da instituição, né? Porque isso é um pacote de incompetência tão gigante que a gente fica assustado. E tem mais que eu vou falar, logicamente, daqui a pouquinho. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Eu tô meio parado aí praticamente desde domingo, no pós-jogo de domingo, né? Ontem eu tive o prazer e a satisfação de participar com o Marcelo e com o Xandão, lá do União Tricolor. Fiquei muito feliz de poder, né? Eles terem me concedido esse espaço, essa cortesia. E foi uma live muito legal. Quem participou aí, eu tenho certeza que curtiu também, que gostou, né? E a gente fica esse tempo parado né? E de repente se depara com coisas que, eu vou falar uma coisa para você, irmão, bate direto no coração, né? E eu fico ainda, quer dizer, eu não fico surpreso, porque não existe nenhuma declaração da diretoria do São Paulo contrária a isso que é divulgado. E eu acho que esses caras, de repente um porta-voz, de repente o assessor de imprensa do São Paulo, de repente alguém tinha que estar lá dia a dia, no combate à fake news ou no combate a informações que não são adequadas, que não são reais e que não são verdadeiras. Mas o silêncio deles dentro do São Paulo nos permite acreditar que é tudo isso verdade mesmo. Claro, com exceção de algumas coisas, né? Quando o Muricy Ramalho, por exemplo, na live de ontem, ei, Muricy, hein? A gente ama tanto você, Muricy, mas o que você virou, hein, Muricy? Você virou um leão sem dente. Você me desculpe falar isso, viu? Eu continuo tendo um amor gigante por você e um respeito gigante por você. Eu só não entendo o que você faz estar ao lado dessa diretoria, passando pano para a diretoria. Esse Muricy Paz de Amor eu realmente desconheço, viu? Conheço sua história desde o dente de leite do São Paulo. E fico muito surpreso quando eu vejo os trechos, porque eu não vi a live, estava ontem numa live, eu vejo os trechos dos seus depoimentos. Muricy, quando a gente faz parte de um processo, quando a gente faz parte de alguma coisa,
que não traz absolutamente nada de positivo. A gente é conivente com isso, a gente é no mínimo conivente com isso. Me estranha muito você não ter pego seu boné ainda e vazado, né? De estar ao lado desses caras aí que estão afundando o São Paulo dia a dia, que estão promovendo esse caos no São Paulo. Ah, você tá aí porque você quer tentar melhorar, mudar e transformar? Você não vai conseguir, viu? Isso eu posso te adiantar. Ou seja, esse trabalho aí do Zorro, né? Esse trabalho do cara aí que tá aí tentando fazer diferente, alguma coisa contrária que esses outros caras estão promovendo no São Paulo, infelizmente não vai ter espaço. Me assusta muito quando eu escuto algumas coisas, né? Não, o Caleri não vai sair de jeito nenhum. Onde já se viu o nosso ídolo, o nosso craque, aí no final, mas você sabe, né? De repente. Ou seja, é o castelinho de areia, aí vem uma ondazinha e já derruba tudo. Infelizmente, essa é a realidade. Sabe quando eu vou acreditar que o Caleri é intocável aí dentro do São Paulo? Que o nosso ídolo, o nosso craque, tudo isso que você falou, né? Ele não vai ser negociado. Sabe quando eu vou acreditar? No dia que ele continuar jogando no São Paulo. Só isso. Porque se eu for acreditar nos caras que estão ali perto a negociar tudo que vê pela frente, meu irmão, aí eu paro de fazer canal aqui. Outro caso que explodiu também, do Caio Paulista, né? Meu Deus, né? Tava vendo isso ontem na própria live, né? O Marcelo trouxe essa notícia. E eu tenho acompanhado a mídia como um todo hoje pela manhã e tenho visto essa possibilidade. É o Caio ter sido consultado por clubes europeus. O Fluminense foi consultado, na verdade, né? Por clubes europeus a respeito do Caio. Pois bem, o São Paulo virou uma chocadeira, né? O São Paulo, além da avó dos times de futebol do mundo, né? Agora tem o caso Pedrinho aí, que o Lokomotiv quer que o São Paulo pague aí o empréstimo, e o São Paulo vai tomar um processo do Pedrinho, pasmem. Pasmem, o São Paulo vai tomar um processo do Pedrinho. Você traz para dentro da sua casa, olha o que você está trazendo para dentro da sua casa, né? Mas enfim, isso daí eu não sei mais se é flechada para São Sebastião, eu não sei mais se é enxadada para ter minhoca, eu já perdi a referência, porque é tanta paulada, mas eu não estava falando disso do Pedrinho. Deixa eu fechar aqui esse capítulo. Pois bem, São Paulo virou uma chocadeira, né? Então o cara pega o ovo lá, o ovo tá lá paradinho, mortinho lá no Fluminense, traz pro São Paulo senta em cima do ovo, choca um pintinho maravilhoso, jogador de bola, faz gol, vai no fundo, inclusive reverteu a nossa expectativa e sentimento com relação a ele. Falei isso na live de ontem, né? O que cabe ao jogador de futebol, que a torcida tem dúvida do funcionamento dele baseado no histórico dele. O que cabe ao jogador? Reverter isso e não ficar vitimizado. Não ficar dizendo aí que tô sem confiança, a torcida não me aplaude, a torcida não me incentiva. O cara vem vestir a camisa do São Paulo, ganhar a bala que ganha, e ele tem necessidade ainda do incentivo da torcida. Vai ver se eu tô na esquina, para não falar outra coisa. Nesse ponto, Caio, você tá de parabéns, né? Porque 98,5% dos torcedores são paulinos duvidaram de você. O que você fez? Dentro de campo você reverteu isso. Muito pela mão do nosso Dorival Júnior. Ótimo, é isso que o jogador tem que fazer. Hoje o que a gente faz? Aplaude você. Porque você está jogando bem, porque você faz gol, porque você se dedica, porque você se empenha. É isso que o jogador tem que fazer. E não ficar de mimimi, né? Apoiado aí por um bando de Nutella que fica transformando em ídolo qualquer tranqueira vitimizada aí dentro do São Paulo. Que eles não podem nem vaiar mais. O Igor Gomes não podia nem vaiar. Tadinho dele, né? Pois bem, é isso que virou jogador de futebol nesses tempos, né? Disseram aí que os clubes europeus estão atrás do tal do nosso querido Caio, né? E eu quero acreditar, mas eu não acredito, que o São Paulo tenha se precavido nesse sentido. Porque se o São Paulo acha caro pagar 18 milhões e meio, 19 milhões num jogador com 25 anos de idade, que se mostrou um destaque, que cresceu o seu futebol, numa posição que você não acha em lugar nenhum jogador, aí nós estamos mortos mesmo, né? Que tal o nosso, como é que é? O nosso homem de assuntos especiais do presidente Casares, que falou que ia dar um meia esquerda aí pro São Paulo, que tal então já não comprar esse jogador do Fluminense? Por que não? Já terminar com essa especulação. Aí se algum time europeu quiser,
Vem negociar com o São Paulo. De repente o São Paulo consegue negociar, paga 20, vende por 30, paga 20, vende por 40. De repente acontece isso e entra um dinheiro, mas não. Eu quero ter a certeza, eu vou postar essa orelha aqui, vou arrancar ela em público se eu estiver enganado. Alguém me desminta aí, por favor, me faz essa gentileza. Eu quero acreditar que o São Paulo tenha se precavido em contrato com relação a isso. Porque eu quero acreditar que o Fluminense, quando mandou ele para o São Paulo, botou lá uma cláusula. Se tiver uma consulta do exterior, o São Paulo perde a prioridade de compra. E recebe um valor X por ter esquentado, por ter chocado o Caio Paulista. Eu quero acreditar que aconteceu isso. Eu não posso acreditar que o São Paulo aceitou isso. Mas ao mesmo tempo eu acho que o São Paulo aceitou isso. Porque se os caras estão procurando lá o Fluminense, possivelmente o Fluminense tem isso na mão. Ah, é lógico, o jogador é dele. Ótimo, se o jogador é dele e não tem isso, era bom a gente chegar logo lá e pagar. Ah, mas não tem dinheiro, arruma. Arruma dinheiro emprestado, por quê? É um jogador pela posição, é um jogador pelo que tem praticado, é um jogador pela idade, é um jogador por estar sendo assediado por clubes europeus que tem um potencial de trazer dinheiro para o São Paulo. Esse sim, o Éder esquece, o David esquece, o Erisson esquece, né? O Wellington Rato esquece, essa tranqueirada aí que está no São Paulo, né? Luciano esquece, porque para ser vendido por 8 vezes menos do que a multa rescisória, obrigado. Faz uma oferta para mim, vai, quem sabe eu consigo um valor melhor. Uma vergonha o que a gente vê. Então eu espero que mais esse capítulo tenebroso que se desenha, que é essa história do Caio Paulista, não tenha lastro. E que o São Paulo se prepare e arrume um jeito de pagar. Por quê? Porque existe um potencial baseado em tudo que eu falei, num melhor aproveitamento dele, eu digo em termos financeiros. E técnicos também, é claro. Né? Querem mais? Salários atrasados, que beleza, né? É um chantilly em cima de tudo. Tá tudo bem no São Paulo, o balanço é positivo, a gente deve menos do que devia, só que salário tá atrasado. Ah, mas não é salário. Ops, não pagou a mensalidade lá do cara, é salário atrasado. 3 meses de salário atrasado. Uma vergonha também para uma instituição do tamanho do São Paulo e que vende a imagem de Nárnia para quem quer cair, de que tá tudo bem no reino do Morumbi. A instituição sangra, a instituição chora na mão desses incompetentes aí que conduzem o São Paulo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto. Grande abraço, irmãos.